Mas é um presente de Deus a gente poder estar aqui. でも確かに私たちがここにいるということは本当に神様からのいただき物です。 Deixa sua Bíblia aberta no texto de 1 Samuel, capítulo 7. 第一サムエル記の7章を皆さん開いていてください。第一サムエル記の7章です。旧約聖書。 Fim de ano é fim de período de balanço de empresa e especialmente da própria vida. そして年末というのは特に会社とかの、振り返る時ですね。私たちの特に私たちの人生を振り返る時です。 Onde a gente avalia o que ganhou, o que perdeu, o que esperava e aconteceu e o contrário também. そして、そこで私たちが何を得たか、何を損してしまったか、そしてそれがどうなるかということを考える時です。 E a gente tende a avaliar o ano pelas coisas que nós percebemos e sentimos. 私たちはその感覚でこの年を判断してしまうのです。 Nesse ano nós tivemos situações que trouxeram alegria, trouxeram satisfação porque a gente viu acontecer coisas que a gente esperava. 確かに何かが求めていたことが行われたことを見て本当に、喜んでそれが嬉しかったのです。 Mas também na nossa comunidade, histórias de grandes lutas desse ano. そしてまた私たちの間では大きな戦いがあったということもあります。 Nós começamos o ano cheio de planos, cheio de expectativas, e quando conclui o ano a gente percebe que nem todas elas foram alcançadas. 確かに年の初めにはいろんな計画を立てましたが、いくつかのものは、それが叶わなかったのです。 Mas independente de como foi o ano de 2025, creio que a gente pode ainda assim chegar no final do ano e dizer Ebenezer. でも私たちの年がどんな年であったか関係なく私たちはこの最後に来てエベネゼルということが言えます。 Até aqui nos ajudou o Senhor. ここまで神様に守られた。 Eu gostaria que a gente pudesse nessa manhã meditar nessa afirmação. Até aqui nos ajudou o Senhor. そしてこの朝私たちはこの言葉を考えてみたいと思います。ここまで神様に守られたと。 O texto de hoje, ele está numa situação, ele acontece logo após o livramento de Deus na história da nação de Israel. この私たちの今日の第一サムエル記の7章というのは神様がイスラエルの民を助けたすぐの地です。 Era um memorial para que eles mantivessem vivo nas suas mentes, na sua história, o que Deus havia feito naquele dia. ここでは本当にその日に神様がどういう形で彼らを助けたかということを思い出すための儀式でした。 Nós temos memoriais também. 私たちもそういうものがあります。 A ceia é o memorial. 生産式も、そうです。 O culto de Natal é um memorial também ク de リスマ Páscoa. ス礼拝とかイースター礼拝とか O batismo não é apenas uma declaração pública, mas ele também é um memorial. 洗礼式というのはただ単にみんなに見せるためではなく思い出すことでもあります。 Mas o povo judeu tem uma questão muito mais íntima e muito mais profunda com a questão do memorial. でもイスラエルの民っていうのはそういう思い出すものっていうことに対してとても大切にしているのです。 Manter a mente viva. いつでもその頭をはっきりとさせる。 O que Deus fez ao longo da história. 神様がこの長年何をされたかを思い出すために。 Infelizmente a gente não tem um hábito muito bom que o povo judeu, pelo menos no passado, tinha. 私たちはユダヤ人が昔あった習慣というのを持っていないのです。 Contar histórias. それは話をするということです。 Vocês que têm de Tchan, Bachan, avô e avó em casa, quanto tempo vocês sentam para conversar com eles, para perguntar sobre a história deles? 祖父や祖母が近くにいる人たちで誰が彼らのところに行って彼らの話を聞くという時を持ちますか？ Eu gosto de ouvir histórias. 私は話を聞くのが好きです。 E quando eu encontro pessoas bem mais tempo que eu pergunto: como é que você chegou aqui no Brasil? そして私はそういう年配の方に会うとあなたはどうやってこのブラジルにたどり着いたのですかということを聞きます。 Toda semana estou lá no hospital, na capelania. 私は毎週病院訪問をしています。 E quando eu entro num quarto em que tem uma pessoa de idade internada, そして年配の方が入院されていると ela fica ansiosa para falar. そういう人たちは特にそういう人たちは話したいっていうのですね。 Contar a história dela.
いろんな自分の話をしたいのです。 Eu não sei se é porque ela talvez não tenha quem a ouça, それは誰かが聞いてくれないかかもしれませんけ mas são ど、 histórias sempre interessantes que trazem muitas lições. でもいろんなことを教えてくださる話です。 E Samuel queria que o povo de Israel nunca se esquecesse do que eles haviam acabado de experimentar. サムエルもこの、イスラエルの民が今経験したことを絶対に忘れてほしくないという気持ちがありました。 Mas quando, após o livramento, ele ergue aquela pedra e diz, vai se chamar Ebenezer, ele quis dizer muito mais do que apenas aquele livramento que eles haviam acabado de experimentar. そしてサムエルが一つの石を取り、それを、その三つ旗を線の間に置いたときに、ここまで主が私たちを助けてくださったと言ったのは、その時のことだけではなかったのです。 Dando uns passos para trás no texto bíblico, a gente vai perceber que o Ebenezer tem a ver com algo muito maior do que apenas episódio na vida deles. そして、その後を振り返ってみますと、歴史を見てみますと、そのエベン・エゼルというのはそこだけの話ではないということが分かります。 O livro de 1 Samuel foi escrito dentro de um contexto histórico, político de Israel, em que não havia reis na época ainda. サムエル記が書かれた状況というのは、まだその当時のイスラエルには王様がいなかったのです。 A nação era liderada por juízes. そして、獅子によってこの支配されていました。 Mas em termos espirituais, a situação e sociais, a situação moral e espiritual do povo de Israel estava talvez na sua fase mais baixa. でも確かにこの国の状態っていうのは本当に最もひどい状態でした。 E é resumido, isso se repete em duas vezes, mas especialmente no final do livro de Juízes, capítulo 21, verso 25. Você não precisa abrir, mas quiser anotar aí, anote para você ler e meditar depois. それを本当にはっきりと書いているのは士師記の21章の25節です。 Juízes 21, 25 diz assim: Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. 士師記の21章の25節、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。 Ou seja, cada um definia o que era verdade, o que era certo, o que era errado. ですからそれぞれが何が正しいのか何が間違っているのかを決めていたのです。 E todo livro de Juízes é um ciclo que se repete do início ao fim. そして私たちが士師記を読んでみますと、同じことが最初から最後まで繰り返されています。 O povo abandonava Deus, この民は神様を捨てて、 minha vida, minhas regras. 私の人生、私の規則。 E em seguida, por causa das suas escolhas erradas, egoístas, eles eram oprimidos pelos povos vizinhos. そして自分たちの決断のためにこの隣の国から責められていました。 E então o povo lembrava de Deus e clamava a Deus. その時に神様のことを思い出して神様に嘆いていました。 E então Deus erguia um juiz que liderava o povo e livrava o povo daquele inimigo. そうすると神様が一人の方を立ち上げて、その人がこの民を自由にさせました。 E aí passava um tempo de paz e eles voltavam tudo de novo a fazer o que era errado. そうしたら平安の時が過ごしたらまた同じことの繰り返しをしていまし E た。 se você ler o livro de Juízes, você vai encontrar as histórias mais bizarras possíveis, você pode imaginar. で、皆様が士師記を読んでみますと本当に面白い話がいっぱいあります。 Coisas que você pensa assim, como era possível um povo que conhecia as leis de Deus fazer o que fez? どうやってこの神様の律法を知っている民がそんなことをしたのかというほどのことです。 Esse é o retrato do ser humano sem Deus. これが神様なしの人間の姿です。 Ele é capaz dos atos mais absurdos. もう本当にひどいことができます。 Porque ele tende a pensar, nós tendemos a pensar, sem Deus nós tendemos a pensar primeiro em nós mesmos. 神様なしでは私たちの傾向というのは自分のことだけを考えるということです。 Se não, apenas em si mesmo. 自分のことだけ。 E quando chega o livro de Samuel, a situação ainda não havia melhorado muitas coisas. で、サムエル記に入りますと、まだそんなに状況は変わっていませんで Na した。 verdade, piora, 本当に言いますと、もっとひどくなります。 porque o mal não estava apenas nas pessoas comuns,
なぜかと言いますと、悪意っていうのはただ普通の人たちにあったのではなく、 mas também na vida de quem deveria ser exemplo. 模範となるべき人たちにもそういう悪があったからです。 Havia um sacerdote que ele cuidava das coisas do Senhor nessa época. その当時には神様のことをお世話していた祭司がいまし Ele た。 chamava Eli. 彼はエリという人でした。 E ele tinha 2 filhos, でエリには2人の息子がいました。 que a Bíblia qualifica de um modo bem claro. そしてここには、この聖書にはその2人の息子についてはっきり書いてあります。 E usa uma expressão que para nós talvez não tenha muito peso, mas para um judeu ouvir aquilo era a coisa mais triste de se ouvir a respeito de alguém que tinha uma posição de espiritualidade. 私たちにはちょっとあまり馴染みがない言葉でありますけど、その当時のユダヤ人、イスラエル人たちにとっては、模範になるべき人にとっては絶対にありえないということです。 1 Samuel capítulo 2, verso 12 diz que eles eram filhos de Belial. このサムエル記の1章の2章の12節にも書いてありますけど、エリの息子たちはよこしまなものと書いてありま Eles す。 não conheciam o Senhor. 主を知らないと書いてあります。 Intimidade zero com o Senhor. 全然神と関わりがなかったのです。 Temor menos ainda. 恐れも全然なかったのです。 Eles abusavam do poder que foi confiado a eles de abençoar, de conduzir o povo a adorar a Deus. 彼らは本当にこの民を神様を賛美するために指導する人たちだったのですけど、それを無駄にしてしまいました。 Eles roubavam a carne que era oferecida como sacrifício. この祭壇に、生贄として捧げられた肉を盗んでいたので Eles す。 maltratavam as pessoas que vinham oferecer o sacrifício. またその生贄を捧げに来た人たちに悪いことをしていました。 Mas Eli, o pai, também não era muito melhor que os filhos. でもエリは、自分の息子たちよりももっといい人間ではなかったのです。 Ele não fez o que os seus filhos fizeram, 確かに彼は自分の息子たちがやったことはしませんでした。 mas também não os corrigia como deveria. でもこの息子たちを懲らしめなかったの E です。 pior, os mantinha naquela posição de serviço na casa do Senhor. でもっとひどいことにまだこういうふうに奉仕をさせ続けていたのです。 E no capítulo 2 ainda, Deus usa o profeta para falar para Eli. そして2章を見ますと、神様は預言者を通してエリに語るのです。 Eu coloquei a sua casa para servir. 私はあなたの家をこの、使えるために選びました。 Mas ao invés de você fazer isso, você honra mais os seus filhos do que a mim. でもあなたは私よりもあなたの息子たちの方を大事にするのです。 Então, nessa situação espiritual, moral da comunidade de Israel ali, houve uma ocasião em que eles saíram para a guerra. そういうひどい状況の中でイスラエルの民は戦争に行きました。 Foram derrotados. 負けました。 E então, no lugar de buscarem a ajuda de Deus, そして神様の助けを求めないで、 eles levaram a arca da aliança para a guerra, achando assim: agora nós vamos vencer. 彼らはこの約束の箱をこの戦争場に持っていき、それによって自分たちは勝利を得ると思いまし Mas た。 foram derrotados novamente. でもまた負けてしまいました。 Muitas vezes, nesse ano, no lugar de confiar em Deus, nós também não confiamos em estratégias, em recursos. 私たちも何回この1年間、神様に頼らずに自分のやり方、自分の計画に頼ってしまったのではないでしょうか。 Isso eu sei fazer. ああ、これ私は知っている。 Israel não foi apenas derrotado em batalha, イスラエルはただ戦争で負けただけではなく、 mas a arca da aliança também foi roubada, foi tomada e levada para o território inimigo. そして約束の箱も持っていかれていきました。 E além disso, os 2 filhos de Eli morreram naquela batalha. またそれ以上にエリの息子2人も、結局死んでしまったのです。 E em seguida, Eli também acabou falecendo. でその後にすぐエリも亡くなってしまいました。 Agora Israel, além de não ter rei, estava sem sua liderança espiritual. ですからイスラエルは王様もいなかったし、また宗教的なリーダーもいなかったのです。 Que ano estava sendo aquele para Israel, hein? もう本当にひどい年でした。 Tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. もう一番ひどいことが起こってたのです。 Imagina como ficou o coração do povo. E agora? ですから皆さんの心がどういう心であったか想像してみてください。 Quem nos conduzia não está mais aqui. 私たちを、支配していたのがいない、どうするのでしょうか。 Os nossos inimigos devem estar zombando da gente.
私たちの敵は私たちをからかっているでしょう。 Como é que Deus permite uma coisa dessas? なぜ神様はそういうことを許すのか。 Como as coisas vão ficar? どういうふうになるのだろうか。 Talvez essa seja uma das perguntas que vieram no nosso coração esse ano. 多分こういう質問がこの年私たちの心にあったのかもしれません。 Deus, eu não sei como vai ficar. 神様はどうなるか分かりません。 Onde o Senhor estava quando aconteceu? こういうことが起こった時に神様、あなたはどこにいましたか？ E eu não estou falando aqui de um questionamento rebelde, incrédulo, mas um coração quebrado, tentando entender o que está acontecendo. これは本当に神様に反対しているような心ではなく、その状態を理解しようとしている心なのです。 Mas quando tudo parecia perdido, tudo sem direção, Deus, na verdade, estava agindo na história. でも全てがもうどうしようもないという時こそ神様はしていたのです。 Nos capítulos 5 e 6 de Samuel, a gente encontra o relato que os próprios inimigos acabaram devolvendo a arca, porque não suportaram ter ali a mão de Deus sobre eles, pesando. この5章と6章を見てみますと、サムエル記の5章6章を見ますと、敵自身がこの神の箱をイスラエルに返しに来たのです。もうどうしようもいろんなひどいことが起こったからです。 Deus continuava agindo, Deus continuava sendo Deus. 神様はずっと働き続けていました。 Mesmo que aos olhos deles estivesse tudo fora de ordem. 人間の目ではもう全てがダメだったみたいですけど、 Tudo o que aconteceu neste ano foi para o bem daqueles que amam a Deus. 今年起こった全てのことは、この神様を愛する者のためでした。 Não é um pensamento positivo isso. これはもう、いい考えではなく、 Não estou querendo ser coach aqui, nem quero ser coach. 私は皆様にコーチがしたいのではありません。 Porque o apóstolo Paulo fala aos romanos que estavam passando por uma situação difícil. これはローマの人たちに使徒パウロが、ローマの人たちが大変な状況を通っていた時に言われた言葉です。 Que não muito tempo depois que Paulo escreve a carta aos romanos, a igreja passou uma perseguição severa. 使徒パウロがこのローマの人たちに手紙を書いた後にこの教会はひどい迫害を通ったのです。 E ele precisava dizer para aquela igreja: todas as coisas, não algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. ですから使徒パウロはこの教会にはっきりと言うべきでした。ローマの8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。 Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus age em todas as coisas. 神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせてください No ます。 propósito de nos aproximar dele, 私たちがもっと神様に近づくために、 de desmanchar o nosso castelo de areia que a gente acha que vai poder nos guardar. 私たちが自分を守ろうとしていた建てた塀を壊すために、 É construir algo sobre a rocha que é Cristo. そしてイエス・キリストである岩の上に私たちを立たせるために、 Se nós podemos ter uma razão para sermos gratos nessa manhã, é porque Deus permanece no controle de todas as coisas. 私たちが感謝するべきことが一つだけあれば、それは神様はいつでも神であるということです。 Por mais que doa, 痛い時で por も、 mais incompreensível que seja, 私たちがどうしても理解できない時も、 Ele continua trabalhando para o nosso supremo bem. 神様は私たちの益となるために全てを働かせています。 Para os meus familiares lá em Brasília, 私の、ブラジリアの親戚には、 foi ano, tem sido, porque não terminou ainda, ano muito desafiador. 本当に大変な年となっています。 Eu ligo para minha mãe, 私は母に電話するたびに、 eu converso com ela, 母と話しますけど、 mas as conversas são desgastantes, でも話している時には本当に疲れてしまいます。 porque ela já não lembra mais quem eu sou. もう私が誰かわからないし、 Outro dia foram 47 minutos de conversa, ela fazendo as mesmas perguntas. この前は47分話していたのですけど、同じことを繰り返して聞かれていました。 Quando você chegou de Okinawa? いつ沖縄から来ましたか？ Você é casado? あなたは結婚してますか？ Tem filhos? 子供いますか？ Mostra eles na câmera. 見せてください。Isso
durante 47 minutos. それが何回も何回も47分の間。 Para mim são 47 minutos. 私にとってはたったの47分です。 Para as minhas irmãs, todos os dias. でも姉たちにとっては毎日毎日なんです。 Foi minha mãe que ao longo da nossa infância nos conduziu no caminho do Senhor. 母が私たちを幼い時に神様に導いてくださったのです。 Suportou muitas coisas por amor aos filhos e ao Senhor. 神様を愛したために、私たちを愛してくださったためにいろんな辛い目に遭いました。 E se a gente não olhasse para Cristo, a gente ia dizer assim: Deus, como é que o Senhor permite acontecer isso ao qual que alguém que deu a sua vida pela família? 神様を見なければ私たちは、神様どうしてこんなに神様のために人生を捧げている人にこんなことが起こるのかと思うのです。 Deus continua no controle. でも神様はまだ支配して A い gente る não のです。 enxerga nada agora. 私たちは今見えません。 E até mesmo quando as nossas aflições são fruto da nossa escolha ruim, そして私たちが苦しんでいるのは私たちが間違ったを決断したとしても、 como Israel fez repetidas vezes, イスラエルが何回も何回もしたように、 até nesse momento a bondade de Deus nos guarda. そういう時でも神様は私たちを守ってくれます。 Porque nós não recebemos proporcionalmente aquilo que nós fazemos contra o Senhor. 私たちが悪さをしたから神様はそれぐらいのことをするのではなく、それ以上に神様は私たちに良いことをしてくださる。 Ele não nos trata conforme os nossos pecados merecem ser tratados. 私たちの罪に対して、罪が、受けるべき罰を与えないのです。 E é justamente o fato de que as misericórdias de Deus nos poupam de sermos consumidos. ですから神様の憐れみによって私たちは破壊されません。 No momento de mais profunda treva na nação de Israel, このイスラエルがもう本当に最も暗闇の中にいた時、 quando Israel estava para ser levado para um lugar distante como escravo, もう奴隷として連れて行かれそうな時に o profeta Jeremias declara, エレミヤは言われます。 Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 23. エレミヤの画家の3章の21節から23節。 O amor do Senhor não só reconhecimento da pouco. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. エレミヤの愛歌ですね、3章の21節から23節、ごめんなさい、間違えました。愛歌です。3章の21節から23節にこう書いてあります。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅びをせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。 Quando Samuel ergue aquele memorial e diz Ebenezer, ele não estava falando só daquele momento de livramento imediato. そしてサムエルが石を取り、それを立てた時にただエベンエゼル、ここまで神が私たちを助けてくださったと言ったのはその時のことだけではありません。 Mas ele olha para o povo, as gerações passadas que deixaram Deus de lado, e olha que apesar deles, Deus continuou guardando o seu povo e cumprindo a sua promessa. サムエルは今まで神様を捨てた民を見て、長年神を捨てた民を見て、今まで神様が守られたということをまた確信します。 Que quando eles clamavam, Deus socorria. なぜかと言いますと、神様に嘆きますと、神様は彼らの祈りを聞いていたのです。 Quantas vezes Deus foi prioridade na sua vida esse ano? 皆さんもこの年、神様は最も大切だった時は何回だったのでしょうか。 Quantas vezes foi Ele, na direção dele, que você tomou o rumo? 皆様が何回神様に向かっていったのでしょうか。 Nós tendemos a fazer assim: 私たちの傾向は fazemos o plano, 計画をします。 pensamos em estratégia, またどういうふうにするかを考えます。 estabelecemos o alvo, 目的を決めます。 e então a gente fala assim: Deus, assina aqui embaixo. そして最後に神様、ここにサインしてください。 No lugar de perguntar, Senhor, o Senhor tem para mim, Senhor?
神様私に対して何を願っているのかということを聞かないで。 Não estou falando que você não deve pensar para planejar. Você tem que pensar, tem que calcular. もうだからといって皆さんも何も考えないでしなさいと言ってるわけではありません。考えないといけません。 A pergunta é para quem você está fazendo? でも質問は誰のためにしているのですか？ A quem você quer agradar? 誰を喜ばせようとしているので Os すか？ planos de quem você quer colocar em prática? 誰の計画を皆様はしたいのでしょうか？ Deus é Deus de paz. 神様は確かに平安の神であります。 Ele é Deus de amor, Ele é de sabedoria. 愛の神、知恵の神でもあります。 Ele é Deus de sustento. また支えてくださる神でもあ E ります。 mais que isso, Ele é Deus de relacionamento. また交わりの神でもあります。 Que Ele usou pessoas, situações para te trazer mais perto dele. そしていろんな人や状況を通して神様にあなたを神様に近づけさせたのです。 Não foi coincidência. ですからただ単の偶然ではありません。 Não foi mera boa escolha que você fez. 皆様が良い決断をしたからでもありません。 Mas quando a gente faz escolhas que são contrárias ao Senhor, でも私たちが神様に反対する決断をすると、 quem é mãe e pai sabe muito bem. 親である人たちはよく知っています。 Nada doeria ou dói mais do que ouvir um filho dizer: Eu não quero os teus conselhos. この子供が親に向かってあなたの助言は聞きたくないっていうのを本当に悲しむんです。 Eu já sou maior, eu tenho a minha vida, eu sei o que eu quero. 私はもう大人ですから何をするべきかよく知っています。 Para com esse sermão, もう何も言わないでください。 só quero o que eu tenho por direito. もう自分の権利があるものだけを欲しいのです。 Foi isso que o filho pródigo falou para o pai em Lucas 15. ルカによる福音書の15章で放蕩息子はそういうことを親に言いました。 Foi isso que a nação de Israel disse a Deus, geração após geração. イスラエルの民も長年神様にそう言ってたのです。 Mas apesar disso, Deus não mudou. それでも神様は変わりませんでした。 Como o pai do filho pródigo também não mudou. 放蕩息子の親が変わらなかったように、 Isso não diminuiu o amor de Deus. 神様の愛を低くしたわけでもありません。 Isso não fez Deus mudar os planos de salvação. またこの救いの計画を神様は変えたわけでもありません。 Não diminuiu a bondade de Deus. また神様の良さも少なくしたわけではありません。 Ainda bem para nós. そして私たちに言います。 Em todas as situações esse ano, Deus usou para reafirmar o seu amor por mim e por você. 神様は神様の愛によって私たちを本当に守ってくださいました。 Independente do que aconteceu. どんなことが起こったとしても、 Se faz sentido ou não. それが理解できるかできなくても、 Como se Deus estivesse dizendo: creia em mim. それは神様が私たちに言っているように、私を信じなさい。 Eu não mudei 私は変わっていません。 em nada. 何も変わっていません。 Eu entreguei o meu filho por você. 私の御子をあなたのために捧げたのです。 Não há nada que você precise que eu não possa te dar. あなたが必要としているもの、私は何でもあなたに与えることができる。 Creia que a morte de Cristo na cruz foi suficiente e é suficiente para te dar vida. このイエス・キリストの死があなたに命を与えるのに十分であることを信じなさい。 Não é quando você tiver, quando você possuir, quando você alcançar, é que você vai ser feliz. 皆様が何を得たから、何かを手に入れたか、何をもらったかによって幸せになるわけではありません。 Amados, há uma razão para a gente dizer Ebenezer hoje. ですから皆さん、私たちは今日エベン・エゼルということを言える理由があります。 Só chegamos até aqui por única, exclusiva misericórdia de Deus sobre nós. 私たちがここまでたどり着くことができたのは、ただ神様の憐れみがあったからです。 Deus sabe que foi um ano difícil para você, para sua família. 皆様にとって、皆様の家族にとって大変な年であったということをよく知っていま Mas す。 foi Ele que te sustentou. でも神様が皆様を支えてくれました。 Tem uma música que era um poema, antes de ser música, que fala sobre o pecado do deserto. 一つの賛美がありますけど、それは一つの詩です。 Que diz que quando eu estava caminhando それは私が歩いていた時に、 com o Senhor, 神様と歩いていた時に、 eu via duas pegadas de duas pessoas. 砂には足跡が2人分ありました。 Mas em dado momento eu vi pegada de uma pessoa só. でもある時には1人だけの足跡があったのです。 Senhor, para onde o Senhor foi?
神様、あなたはどこに行ってしまったのですか？ Onde o Senhor foi? どこに行ってしまったのですか？ E o Senhor responde: 神様は答えます。 naquele momento eu te carregava no colo. 一番大変な時に私があなたを担いだのです。 No maior deserto da nossa vida, quando a gente não pode mais caminhar, o Senhor nos carrega. 私がもう歩けない時に、もう砂漠の中でもう本当に疲れ切った時に、神様が私たちを運んでくれます。 Ebenezer era um chamado para olhar para Deus. エベンエゼルというのは私たちが神様に見上げる飯なのです。 Não porque a vida trouxe, não pelo que as pessoas fizeram, この人生が何をもたらしたか、誰かが何をしたかではなく、 mas para olhar para Ele. 神様を見上げるた Não め só に、 pelo que Ele fez nesse ano, 今年神様が何をされたかだけではなく、 mas por quem Ele é. 神様が誰であるか、 O seu caráter justo e bom. 神様の良さ、神様の正義感、 Apesar de mim, apesar de você, 私たちに関わらず、 nós não fomos consumidos pela dor, pela questão do coração. 私たちはこの痛みにまた心の悩みによって破壊されたわけではありません。 Valeu não ter desistido, もう諦めなくてよかったので valeu す。 ter permanecido no caminho do Senhor. 神様の道に、ずっといたことは本当によかったのです。 Porque Ele não muda. 神様は変わらないからです。 Que a nossa gratidão nessa manhã, nesse dia, nesse final de ano, esteja baseada única e exclusivamente em quem o Senhor é. ですからこの朝、私たちの感謝のもとっていうのは、ただ神様が誰であるかっていうことにとどまりましょう。 Que quer venham dias bons ou dias de trevas, 良い時があっても、闇の時があっても、 o nosso coração estará guardado debaixo do cuidado do Senhor. 神様はいつでも私たちの心を守ってくれま Que す。 sua gratidão nessa manhã esteja fundamentada nele, na pessoa de Deus. 私たちの感謝がいつでも神様のもとにありますよう Que に。 ele seja a razão da sua gratidão. 神様こそが皆様の感謝のもとでありますように。 Voltando para a palavra Ebenezer, また、エベンエゼルという言葉を思い出して、 até aqui nos ajudou o Senhor. ここまで主が私たちを助けてくださった Foi o Senhor. 神様です。 Baixe sua cabeça. 皆さんお祈りしましょう。 Pai, quero te agradecer. 主よ、本当に感謝します。 Foi um ano de muitos desafios, 確かにいろんな挑戦がありました。 um ano de desgastes, 確かにいろんなことで私たちは大変でした。 um ano talvez cheio de perguntas sem respostas, Senhor. 答えがない質問だらけだったかもしれません。 Mas, Pai, nós não queremos olhar para as circunstâncias. でも私たちは状況を見たいのではありません。 Queremos olhar para o Senhor, 私たちは主を見上げたいのです。 porque em todas as coisas o Senhor não mudou. すべてのことによって神様は変わりませんでした。 Em todas as coisas o Senhor estava lá. すべてのことによって神様はそこにいました。 Em todas as coisas o Senhor estava nos sustentando. すべてのことによって神様は私たちを支えてくださいま As し tuas た。 promessas não falharam. あなたの約束は絶対に、外れませんでした。 A tua palavra não faltou. あなたの御言葉はいつでもありました。 Mas perdoa-nos, Pai, でも主よ、私たちを許してください。 porque em todo esse ano nem sempre estivemos perto do teu coração. 私たちはこの年いつでもあなたと共にはいなかったからです。 Em todo este ano nem sempre quisemos ouvir a tua voz dirigindo. いつでも私たちは神様の導きを何回か神様の道を聞こうともしなかったのです。 Pai, que hoje seja um memorial de gratidão, Senhor. 今日私たちが本当に感謝をする日でありますように。 Que o Senhor é sempre bom em todo o tempo. 神様がいつでもどんな時でも良い方であること。 Pai, que o nosso coração esteja, mais uma vez, Pai, consagrado ao Senhor, entregue ao Senhor. 私たちの心がいつでも神様に捧げられますように。 Queremos começar um novo ano, Senhor Deus, mas diferente de como começamos 2025. 私たちは今年また新たな心で、来年また新たな心で始めたいのです。 Coração aberto, Senhor. 神様に心を開いている状態で、 Um coração disponível para ser usado pelo Senhor. 神様に使わされたいという心で、 Coração cheio de convicção, ó Deus, com base na tua あ palavra. なたの御言葉による確信を持っている心、 Um coração desejoso de que a tua vontade se cumpra em nós あなた e の através de nós. あなたの御心が私たちに、また私たちを通して行われたいという気持ちを持っている心を持ちながら、 Oramos em nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお祈りします。
Amém. Amém. Muito obrigada, pastor, pela palavra de gratidão. E eu queria abrir para a igreja.